وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. A gente já começa a aula, tá? Vamos esperar só o pessoal entrar mais um pouquinho. Então, tá. às 7h a gente já começa. Inshallah. إن شاء الله.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pessoal, vamos começar então a aula. Eu já começo pedindo desculpas, porque eu precisei mudar o horário com o chefe Mohamed ontem. E hoje eu tô bem resfriada, bem gripada, então se vocês me acharem fanha aí é por causa da congestão, tá? Peguei uma sinusite, uma gripe, tudo junto. Aqui em São Paulo o tempo não tá fácil, então se a voz estiver muito ruim, assim, aí vocês me avisam que eu tento melhorar, tá? Salamat, melhoras. Ya Rabbi, bismillah. Então, em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Peço a Deus que faça com que essa aula seja de proveito, que ela tenha bênção e que todo mundo saia daqui tendo aprendido um pouco mais sobre a nossa religião, inshallah. Eu tinha proposto para vocês, na aula passada, que vocês dessem uma olhada na Declaração Islâmica Universal de Direitos Humanos. Todo mundo conseguiu acessar o site? Eu consegui. Não sei para outras pessoas, mas eu consegui. Certo. Essa declaração ela é bem importante porque ela mostra para a gente, ela nos dá uma visão daquilo que o Islã prega como que para a gente é algo natural, mas que para as pessoas precisa ser reforçado. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando que o Islã, ao contrário das outras religiões, ele tira direitos, né? Como, por exemplo, o direito de ir e vir, no caso da mulher que precisa de um mahram para viajar, o direito à escola, de achar que algumas culturas não permitem que as meninas estudem, achar que isso é algo da religião, ou então acham que o direito do homem é maior do que o da mulher, mas é no sentido de que o homem tem mais deveres, né, do que as mulheres. Então, esses direitos, essa Declaração de Direitos Islâmica, ela vem mostrar exatamente o contrário. Ela mostra que o Islã, quando chegou na sociedade, na sociedade arábica pré-islâmica, eles estavam numa situação que era muito constrangedora, né? E o Islã veio para reunir tudo isso, para colocar as pessoas num nível de sociedade melhor, para fazer com que as pessoas melhorassem primeiramente entre elas e Deus, e depois entre elas e sociedade. Então, a gente pode ver aqui que o índice ele é bem completo. E qual é o princípio, o maior princípio islâmico quando a gente fala em sociedade? Alguém pode pode participar? O que vocês acham que é o maior princípio islâmico quando a gente fala em sociedade? Não o direito que a gente tem, que Allah tem sobre nós como muçulmanos, ou o direito que nós temos, mas quando a gente fala em sociedade, qual é o maior direito que vocês acham? A igualdade é a justiça. Não. Você quer dizer com a sociedade ou, por exemplo, com a família? Com a sociedade. A gente sabe que a gente tem deveres, direitos e deveres, certo? Em sociedade, qual é o maior direito que a gente tem? E, consequentemente, o maior dever? A Sheila está falando ser aceito como pessoa livre. Esse também, mas tem um que é antes dele. Respeito? Respeito? Não, também não. Vou aceitar mais uma resposta só. Quem pode ajudar aí? O direito de ir e vir? Também não. É o direito à vida. O maior direito que nós temos perante a sociedade, exatamente a Roseli acabou de falar, é o direito à vida. Todo mundo conhece aquele hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, que está escrito, é um versículo que está escrito no Alcorão, que aquela pessoa que mata uma pessoa, aquele que mata uma pessoa é como se tivesse matado toda a sociedade.
Então, o maior direito que nós temos como sociedade é o direito à vida. Ninguém pode ser capaz de tirar a sua vida como sociedade sem que tenha uma causa, um motivo, sem que tenha uma pena, né? Essa é a única maneira que a gente pode tirar o direito à vida de alguém. E mesmo assim, na legislação islâmica, eu não conheço assim, nada que fale que a gente precise matar aquela pessoa. Então, na Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, esse é o ponto principal, é o número 1. Depois tem, em ordem de importância, né? Direito à liberdade, direito à igualdade e à proibição de discriminação ilícita, direito à justiça, direito a um julgamento justo. O Omar, que é um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele disse que no Islã a gente não apressa nada, exceto o julgamento, a parte de ser justo, a parte do julgamento, de ter um julgamento justo. Para vocês verem a importância disso, né? O Omar chegou a falar disso. Depois tem direito à proteção contra o abuso de poder, direito à proteção contra a tortura, direito à proteção da honra e da reputação, direito do asilo. O Islã também fala do direito das minorias. A gente, como muçulmano aqui, nós nos entendemos como minoria, mas o Islã ele aborda isso de uma maneira geral, do direito das minorias, como ele sendo majoritário, né? Direito e obrigação de participação na condução e direção da coisa pública, direito à liberdade de crença, pensamento e expressão, e esse é um ponto, às vezes, que as pessoas não entendem. Como que o Islã dá direito da crença, do pensamento e da expressão? Porque tudo na nossa religião tem um limite. A gente está abaixo de regras. Então, quando o Islã dá esse direito de liberdade de crença, não quer dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser sem ter nenhum limite. Isso a gente vê bem também quando os sahabas e os companheiros deles eram os califas nessa terra. Quando o Omar quando o Omar conquistou a parte do Sham, as minorias lá, os cristãos, eles conseguiam viver em paz e eles eram mantidos abaixo de um acordo, de um pacto. E eles eram protegidos. E foi permitido a eles manter os locais de oração, manter os templos deles, e desde que eles pagassem a dízia, né? Direito à liberdade de religião também entra nesse assunto. Direito à livre associação, a ordem econômica e os direitos dela, direito à proteção da propriedade, é algo bem importante que a gente tem. Às vezes a gente estuda o Islã assim como uma religião que é só entre o que é conectado entre nós, nosso Criador, mas a gente esquece que o Islã é um sistema de vida completo, que nos ensina desde quando a gente entra no banheiro e sai, até o grau mais alto a respeito de herança, a respeito de todas essas questões. Às vezes a gente se perde um pouco nisso. Direito à livre associação, direito à proteção da propriedade, condição e dignidade dos trabalhadores também é algo bem importante. O Islã não tolera, não que não aceite os escravos, aceita mais desde que eles não sejam tratados como escravos da maneira que a gente vê, né, na maneira que o Ocidente tratou as pessoas, né? Direito à seguridade social, direito de construir família e assuntos correlatados, direitos das mulheres casadas, direito à educação, à privacidade, direito à liberdade de movimento e de moradia. Então, se vocês verem tudo isso que está abordando essa Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, é algo bem amplo, mas também é algo que vai, que agrega todos os pontos, que a gente percebe que, através dessa declaração, que ela é bem importante, e eu até que, se eu pudesse fazer uma sugestão para os sábios, eu gostaria que eles revisassem esse texto, e aumentassem mais alguns fatores, né, ou então atualizassem eles, porque os direitos humanos, eles é algo que está sempre em movimento. Por quê? Porque a sociedade está sempre em movimento.
A sociedade está sempre mudando, principalmente agora, onde a gente consegue ir e vir, não é mais fechado naqueles grupos, as pessoas do norte não convivem com a do sul, ou os árabes não convivem com outro tipo de povo, não, pelo contrário, a gente está num mundo globalizado e que cada vez mais a gente se conecta com outras culturas, com outras pessoas. Então, ia ser bem interessante se isso surgisse, assim, né, do meio dos muçulmanos, que fosse revisto, que fosse relido, que tivesse uma nova visão, assim. Enfim, todos esses pontos que eu mostrei para vocês, eles, na verdade, são 23 pontos, eles seguem uma ideia, uma lógica de que, quando os sábios falam do direito à vida, eles sempre colocam um dalil. Por isso que eu achei importante vocês darem uma olhada, e quem não olhou, é bem interessante mesmo saber o que eles colocaram ali. Então, essa é a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, que fala, de uma maneira geral, a nossa relação como sociedade, como pessoa, não só da nossa relação com Deus, né? Mas o tema da aula não é esse hoje, eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês estão vendo? Sim. Ah, tá ótimo. Deixa só eu aumentar aqui essa tela, Sim. para que a gente consiga ver melhor. Deixa eu ver como é que eu faço para deixar ela grande. Espera aí que eu vou tentar colocar de novo. Eu acho que vocês estão vendo, não estão vendo tudo, né? Não, só uma parte. Pois é, deixa eu tentar colocar outra aqui. Tem horas que eu consigo, que eu me acerto nesse negócio, tem horas que não. Inshallah vai conseguir, professor. Inshallah, inshallah. Nossa, vocês acreditam que agora meu computador ficou todo preto? Agora eu não tô enxergando nada mais. Pronto, voltou, graças a Deus. Agora vocês conseguem ver? Agora sim. Sim. Tá, não era assim, não era bem assim que eu queria mostrar numa tela mais certinho, mas, gente, não consegui. Abre a apresentação do Canva aí em cima. Então, já Onde coloquei tem para a apresentar. setinha. Coloquei para apresentar, mas ele não tá bom. Vamos ver aqui se dá. Dessa maneira fica grande para vocês, né? Não, tá ótimo desse jeito. Então tá pronto, pronto.
Então, a nossa aula hoje é a nossa quinta aula, alhamdulillah. A gente já adiantou bastante coisa, já viu sobre a Declaração Islâmica de Direitos Humanos, nós já vimos já a natureza do ser humano, já vimos as questões relacionadas exatamente com o direito. Hoje nós vamos entrar na teoria do direito. O que é teoria do direito? Para começar, o que é teoria? Quem pode nos falar o que é teoria? Conjectura, talvez? Conjectura, não. Teoria do direito. O que vocês entendem como teoria e o que vocês entendem como direito? Professora, Pois não. são regras ou leis sistematizadas e aplicadas em uma área específica política ou conhecimento especulativo, né? Justamente essas classificações. Não é exatamente isso. Vamos ver o que é, então. Pois não. Vamos lá, então. O que é teoria? Professora, a teoria são um conjunto de princípios Isso. que regem regras e leis. Isso. A teoria é uma hipótese, é uma conjectura, é uma opinião formada diante de algo. Nós temos teorias, a gente pode ver teorias de todos os tipos. Então, o que é teoria? Teoria é um conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência. Teoria é uma opinião sintetizada, é uma noção geral. Do grego teoria, que no contexto histórico significava observar ou examinar. Com a sua evolução, esse termo passou a designar um conjunto de ideias, bases de um determinado tema, que procura transmitir uma noção geral de alguns aspectos da realidade. Teoria também é uma hipótese, é uma conjectura, uma opinião formada diante de um fato. Uma teoria tenta explicar algo de difícil concretização. Então, teoria é algo que a gente não é visível, é algo que a gente conjectura sobre aquilo ali. É como a teoria da evolução, é como essas teorias que a gente vê hoje, que é algo que a mente humana, que a nossa capacidade mental não consegue chegar a um consenso, não é uma regra. É algo que a gente está buscando uma informação. E o que é direito? O direito pode ser entendido como um conjunto de normas que visam garantir a manutenção da paz social. É para isso que funciona o direito, para garantir a manutenção da paz social através de normas, através de regras, através de limites. Esses limites lutam pela busca de uma convivência harmônica e pelo bem-estar coletivo. Então, o objetivo do direito, e o objetivo da teoria do direito, e o objetivo dos direitos humanos, e tudo aquilo que tem a ver com a sociedade, ele visa garantir essa paz, que as pessoas respeitem as regras e os limites, que a gente saiba conviver. De forma bem sucinta, o direito simplesmente visa dar a cada um o que é devido. Você tem os seus limites, você tem os seus deveres e as suas obrigações. O direito é o grande promovedor da justiça social. A finalidade primordial do direito é restabelecer a harmonia social, interferindo diretamente nas condutas humanas, pondo limites na atuação do homem, ou seja, através da imposição de obrigações, seja através de punições ou ainda seja através de restrições. Em qual parte que a gente vê isso no Islã? A gente, como estudando o direito islâmico, aonde que a gente consegue enxergar, principalmente esse segundo parágrafo, dentro daquilo que a gente conhece na nossa religião? Pode ser algo bem simples, assim. Pode repetir, por favor, professora, do que eu não entendi. Olha, eu vou ler de novo o último parágrafo, certo? A finalidade primordial do direito é restabelecer a harmonia social, interferindo diretamente nas condutas humanas, pondo limites à atuação do homem, seja através da imposição de obrigações, seja através de punições, ou ainda através de restrições.
Na visão islâmica, qual é um exemplo que a gente vê da aplicação dessas regras, da aplicação dessas obrigações? Seria o halal e o haram, o que a gente pode e não pode fazer? Sim, o halal e o haram, o estabelecimento das orações. Tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquela pessoa que reza 5 vezes por dia, ela está livre das obscenidades. É como se a pessoa tomasse banho, se livrasse dos pecados. O que resta da pessoa que toma banho 5 vezes por dia de sujeira? Nada. A oração tem esse caráter de limpeza. Ela é uma imposição de uma obrigação que limita o ser humano a cometer obscenidades, a se afastar do ilícito. Então, às vezes, a gente enxerga algo, só que nós como muçulmanos, a gente sempre precisa colocar uma visão islâmica nisso. Essa é a parte dos direitos humanos. Essa é a parte da matéria que eu estou ensinando para vocês. Quando eu pensei em dar aula de direitos humanos, né, que foi solicitado para mim, eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não estudei direito, como, né? Mas se a gente abrir um pouco o leque, se a gente sair para fora e olhar um todo, a gente vê que muitas dessas coisas, se a gente olhar com um olhar de muçulmano, um olhar islâmico, a gente vê que cabe dentro daquilo que a gente pratica no dia a dia. Nós podemos dizer que a teoria geral do direito... Agora a gente já viu que é teoria, o que é direito. Agora, o que seria essa expressão teoria do direito? Podemos dizer que a teoria geral do direito é uma metalinguagem que tem como objetivo analisar os diferentes segmentos do direito para explicá-los com uma linguagem comum entre as diferentes faces. É uma maneira de simplificar a linguagem jurídica dentro da complexidade e buscar generalizá-la para uma explicação teórica. Assim, é possível falar acerca da teoria do direito reunindo várias frentes compiladas como um corpo geral. Essa é só um condensado, uma teoria mesmo, uma explicação para mostrar para vocês o que seria esse conceito de teoria do direito. Agora, nós como muçulmanos, a gente deve voltar aos direitos humanos ao longo da história. A gente pensa em direitos humanos a partir de quando? Quando vocês acham que começaram a ser impostos os direitos humanos? Quando isso começou a ser necessário? Você diz na época do Islã, quando entrou lá, muitos direitos vieram à tona, coisa que não existia para o ser humano antes. Não, até antes do Islã. Bem antes do Islã. Assalamu alaikum. Eu acredito que na época dos profetas, os mensageiros de Deus anteriores, né, que tiveram, eles já defendiam os direitos humanos também. Então, essa teoria de direitos humanos, essa implantação dos direitos humanos, vieram com os traços principais que foram trazidos pelos mensageiros, que são os precedentes dos direitos humanos ao longo da história. Como assim eles são precedentes dos direitos humanos? Gente, se a gente pensar que ela fala no Corão, na Surata 2, no Surata Al-Baqarah, que nós éramos todos uma só comunidade. Deus criou Adão, e de Adão criou quem? Hawa. A Eva. Professora, Oi. desculpa, seria desde a criação dela com Sim, nós? sim, desde a criação de Adão. Então vamos entender isso. Allah criou uma só comunidade e enviou profetas e mensageiros, aos quais Allah revelou livros para que eles corrigissem essa sociedade, aconselhassem, ensinassem e principalmente colocassem regras e limites. Isso não foi só na época do profeta Muhammad com a última mensagem. Isso foi sempre, com todos os profetas e os mensageiros. Os antecedentes que temos na história são os exemplos dos mensageiros com as mensagens que Allah nos enviou, com a mensagem clara de que adoremos somente a Allah e que seguíssemos as regras e leis estabelecidas por Ele, o Altíssimo. Então, todos os profetas e mensageiros vieram com a mesma mensagem, que era o quê? Adorar a Allah. Eu costumo falar na aula para as crianças, a gente está aprendendo agora sobre os mensageiros.
sobre os 25 profetas e mensageiros, que todos eles vieram numa época em que precisava de algum professor, que o povo estava perdido. Eles não sabiam mais diferenciar quem era o Criador e a criatura. Eram adoradores do fogo, eram adoradores de estátua, estavam perdidos. E aí, o que Allah fez? Na misericórdia de Allah, Allah nos criou e não nos deixou em vão. Allah mandou para a gente profetas e mensageiros para que reestabelecesse a sociedade e colocasse as coisas no seu lugar. O principal ponto disso, a principal ordem que Allah deu aos profetas e mensageiros foi o quê? Que é, primeiramente, que adorassem somente Allah. Que as pessoas voltassem a adorar somente Allah. Que se arrependessem dos seus pecados, que voltassem para lá e encontrariam Allah misericordioso, perdoador. Depois disso, foram estabelecidas as leis e regras que foram ditadas por Deus para a sua criação. Então, não existe lei melhor, não existe lei que tenha alguma imperfeição, não existe imperfeição na lei criada pelo Criador para a gente. Não existe nada que seja errado quando a gente fala de lei, de regra, de limite dentro do Islã. Vamos ver então. Allah enviou cerca de 124 mil profetas, entre eles mais de 300 mensageiros. Vocês sabem a diferença entre profetas e mensageiros, certo? Sim. Sim. Quem pode explicar? O mensageiro é aquele que veio com a mensagem. Isso. E o profeta ele está acompanhando essa mensagem para passar para o ser humano. Mas a mensagem é aquela que veio com o mensageiro, como os livros sagrados, o Corão, o Evangelho, a Torá. Isso. Então, os mensageiros vieram com uma mensagem. Eles vieram com uma mensagem. Os profetas vieram para corroborar, para aplicar a mensagem dos mensageiros. Depois do profeta Muhammad, que foi um mensageiro, não veio mais profeta nenhum. Essa é uma pergunta que as crianças sempre fazem. Mas depois do profeta Muhammad, veio alguém? Não, não veio. Vieram entre os mensageiros. Então, vamos supor que entre o profeta Jesus, que foi um mensageiro, e o profeta Muhammad, Allahu Alam, entre o Jesus como mensageiro e o profeta Muhammad como mensageiro, existiram profetas entre eles, Allahu Alam. Mas eles vieram sem uma mensagem, eles vieram para corroborar, para aplicar a mensagem do profeta anterior. Regras são as condições que colocam limites entre as relações entre os seres humanos. No nosso conceito, Allah é quem administra essas regras. É Allah que fez o ser humano e é Allah que sabe estabelecer a regra e o limite e qual aonde isso é benéfico e aonde isso é prejudicial para o ser humano. Isso é algo que a gente tem bem esclarecido, isso é bem claro para a gente, que é Allah quem administra essas regras e por isso que essas regras no Corão Sagrado elas são perfeitas. Embora hoje em dia a gente pode ficar meio assim, mas eu não sei bem se tem ainda algum país que pratica exatamente todas as regras da Sharia, mas pode ser que o nosso intelecto não tenha chegado ao nível das regras que Deus estabeleceu, mas sem dúvida nenhuma que as regras de Deus são as melhores, e se tem alguém errado nessa história, é o jeito que a gente pensa, não a maneira que Deus colocou para serem feitas as punições e as regras e o julgamento, nada disso. Agora, a gente falando de regra, de limite, de punição, de julgamento, qual é a natureza do ser humano? Qual é a conduta do ser humano? Quem sabe? A natureza intrínseca do ser humano é o quê? Você está falando sobre a fitra? Não estou falando sobre a fitra. Estou falando do ser humano como sociedade. O ser humano ele foi criado para adorar somente Allah. Isso é a parte religiosa. Mas o ser humano foi criado, foi colocado nesse mundo, além de adorar Allah, para quê? Ele tem o livre-arbítrio, né?
Isso, mas não é essa a resposta. Seria para dominar sobre tudo? Não, também não. Para ficar califa na Terra? Também não. Um pouco antes disso. O ser humano foi criado para ser um ser social. O ser humano não foi criado sozinho. Vamos ver o que acontece. A natureza do ser humano é ser um ser social. Allah criou Adão e depois criou a Eva. Para quê? Qual é o objetivo da criação da Eva, se já existia Adão? Para que eles se unissem e formassem uma família, uma sociedade. Outra natureza do ser humano é ser egoísta. Allah indicou que nós somos egoístas no Alcorão Sagrado. Quem é que lembra no Alcorão Sagrado quando a fala do faraó? Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Eu sou o senhor de vocês. Eu sou o maior, eu sou o senhor de vocês. E qual foi a fala do Shaitan para ser maturud, para ser renegado? Ana khayrun minhu. Eu sou melhor do que ele. Exatamente. Então, o ser humano foi criado para ser um ser social, mas é da natureza do ser humano que ele tenha um nafs, que ele tenha um comportamento, que ele tenha um nafs. Quem é que pode me ajudar para traduzir nafs? Uma alma, um caráter. Arrogância? Não, nafs. Um ego, né? Um ego. Isso, um ego egoísta. O ser humano tem algo dentro dele que faz ele naturalmente ser egoísta. Pensar como o faraó pensava, pensar como o Shaitan pensava, pensar como ele se achando como o ator principal. Então, é da natureza do ser humano ser um ser social, conviver em sociedade, mas na balança dessas ações, na balança desse comportamento, tá, ele precisa viver em sociedade, mas ele é egoísta. Então, como que a gente balança isso? Primeiramente, o Islã proíbe essa conduta. O ser humano, como criatura social e egoísta, viveria como? Imaginem uma sociedade em que o ser humano precisa viver em sociedade, mas ele é egoísta. Ele não consegue, ele está ali, num limite. Como que nós viveríamos? Ou melhor, como que a gente vive? Porque ao nosso redor está cheio de gente assim, né? A pessoa tem que ser humilde, né? Isso, mas a gente como sociedade viveria num caos. É por isso que acontecem as guerras. Por quê? Porque a pessoa não quer sair do poder, ela se acha, não, eu tenho o direito, eu sou melhor, eu sou o governante. Não interessa que vão morrer 15, 30, 40 mil pessoas, não interessa. Eu vou continuar aqui, eu tenho poder, eu sou poderoso, eu sou governante. Então, é nesse caráter que a gente tem que enxergar essas coisas. Que o Islã completamente proíbe essa conduta. Vocês lembram algum hadith que fala isso? O ser humano como criatura social vivendo em sociedade, mas o hadith demonstrando que a gente não pode ser egoísta em ponto nenhum? Tem um hadith bem conhecido. Tem uma passagem, não sei se a senhora sabia. Tá bem, posso continuar. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Exatamente. Ninguém completa a sua fé, a não ser que deseje para o seu irmão aquilo que deseje para si próprio. Vocês querem maior exemplo do que isso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando que a pessoa não tem a fé completa, não vai estar com o seu imã completamente estabelecido, firme, forte, não vai ser aquele muçulmano 100% se dentro dele ele não deseja para o seu irmão aquilo que ele deseja para si mesmo. Isso esse hadith, subhanallah, é o exemplo maior que a gente tem de como o Islã proíbe essa conduta egoísta do ser humano. De como o Islã vem para moldar esse caráter do ser humano. E é algo que é natural, que é instintivo. Vamos supor, se a gente está
Aqui até que não acontece tanto isso, assim, eu nunca vi nenhuma... Bom, enfim, a gente consegue ver na notícia algumas vezes. Por exemplo, se o caminhão tomba, que é algo que é um exemplo que me passou agora, os caminhão com comida tomba, e tem comida espalhada pela estrada. A pessoa vai primeiro acudir o motorista ou vai saquear a comida? Saquear a comida. Saquear a comida. Isso a gente já viu em vários exemplos. Aqui no Brasil a gente já viu várias vezes. Outro exemplo que eu posso dar, que eu vi também, é quando a pessoa vai entrar no ônibus, não quer saber se tem velhos, se tem crianças, se tem grávidas, não quer saber, ela quer pegar o lugar dela. Não é? Não é assim que funciona? É muito. Tem muitos. Por exemplo, lá em Meca, quem já conseguiu fazer a Umra ou o Hajj? Também tem. Quando a gente vai rezar lá, as pessoas não querem saber se você está com o seu tapete na frente delas, se você chegou lá antes. Elas querem rezar naquele local, não interessa se você chegou antes. Ali nisso a gente pode ver vários exemplos. Só pontuei esses porque são coisas que a gente lembra, assim. Professora. Oi, pois não. Pode se relacionar também com a teoria dos judeus, que diz assim, temos que conquistar o mundo, não importa como, o importante é conquistarmos o mundo. Olha, pode ser que essa teoria dos judeus é algo que eles praticam muito, né? Sim. Então, pode ser que não tenha chego para eles um hadith igual chegou a gente, falando que você não vai ter sua fé completa se você desejar só para você, e você não desejar o mesmo para o seu irmão. Outra coisa que a gente também aprende no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o quê? É haram, chega a ser algo que é algo grave. A pessoa está cozinhando em casa e o seu vizinho está cheirando a comida e você não oferecer. Existem vários exemplos da caridade do mensageiro de Deus, inclusive com a própria família, quando ele recebia carne, recebia as coisas e às vezes não sobrava nada para ele distribuía. Esse é o exemplo que a gente tem que dar. O ser humano, por natureza... Gente, quer o maior exemplo que isso no Ramadã? O Ramadã, subhanallah, o Ramadã é o maior exemplo do egoísmo do ser humano. Isso independente, o Allah, independente de local, independente de sociedade, assim, das que a gente vê aqui, né, como brasileiro. Eu não sei se todo mundo tem acesso a todas as mesquitas, todo mundo consegue rezar na mesquita, ou se as mesquitas fazem jantar, essas coisas. Mas o maior exemplo de egoísmo que a gente vê é que, no Ramadã, a gente está ali fazendo o jejum para quê? Para moldar o nosso nafs, para moldar o nosso ego, para que a gente saia do Ramadã melhor, certo? Isso ninguém discute, né? A gente faz o jejum para que a gente saia do jejum melhor. E me digam, o que acontece quando chega a hora de quebrar o jejum? A gente não vê as pessoas enchendo o prato como se fosse a última refeição da vida dela? E aí ela não consegue comer? E ela acaba botando fora aquilo ali? Sim. Então, esse é o maior exemplo, é um exemplo que a gente vê sempre, infelizmente, inshallah, a gente vai conseguir mudar isso, de que a pessoa só pensa nela, do egoísmo. E isso de um lado. E do outro lado, todo aquele ensinamento do mensageiro de Deus, de dividir o alimento, de não pensar só em si, de querer que o seu irmão também consuma aquilo que você consome, e de ficar feliz por ele, esperando que ele fique feliz pelas suas conquistas. Então, o Islã proíbe esse tipo de conduta. E não só proíbe, como incentiva o contrário. Allah fala no Alcorão: e enviamos alguns mensageiros que te mencionamos, ó Muhammad, e outros que não te mencionamos. E Deus falou a Moisés diretamente: foram mensageiros, alvissareiros e admoestadores, para que os humanos não tivessem argumento algum perante Deus, depois do desvio deles, pois Deus é poderoso, prudentíssimo. Nós conhecemos alguns mensageiros e não conhecemos outros, mas todos eles vieram com a mesma mensagem de adorar a Allah e fazer o bem.
não só fazer o bem para si mesmo, mas também para a sua comunidade, para a sociedade em que ele vive. Porque o Islã reforça que o ser humano é um ser social. Me dê um exemplo disso, de que o ser humano, o muçulmano é um ser social. Desde começar a falar, né? Não, um exemplo islâmico, assim. Um exemplo de que os muçulmanos são um ser social. Casamento? A oração. A O oração. solar em congregação. Exatamente. A oração em congregação mostra o quê? Não tem melhor nem pior. Nem o rico, nem o pobre. Nem o branco, nem o preto. Nem o amarelo, nem o laranja. Nem o vermelho, nem o verde. Todos eles vão rezar na mesma fileira, no mesmo local, se dirigindo para o mesmo ponto. O Hajj também. O Hajj, principalmente. Então, o Islã demonstra isso, de que a gente vive para... A gente, como criatura, a gente foi criado para viver em sociedade. E por isso que no Alcorão a gente vê, praticamente, não todas as suras, né, porque tem as suras muito pequenas, mas na maioria das suras, falando sobre limite, sobre restrição, sobre regra, falando como a pessoa pode melhorar o seu relacionamento com seus filhos, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos, com os outros. Então, o Islã ele demonstra muito isso. Para isso, nós devemos equilibrar a vida social e o egoísmo. Disse o mensageiro de Allah, a pessoa não tem fé completa até que deseje para o seu irmão o que deseja para si mesmo. O Islã indica que nós devemos respeitar o direito de todos, independente se a pessoa tem mais ou tem menos, independente se a pessoa precisa mais ou precisa menos. Então, o Islã veio para edificar, para consolidar isso. Agora, imaginem o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, falando isso numa comunidade árabe, em que eles eram, assim, eles eram em diversas tribos, cada uma com seus líderes, se achando melhor do que o outro, viviam ainda com escravos, a escravidão no meio deles. Imagina receber essa mensagem e ter que passar isso adiante. A gente falando isso agora, no ano de 2022, que a gente precisa saber viver em comunidade, que não existe o melhor e nem o pior, que o rico é o mesmo que o pobre, que o escravo vale tanto quanto o seu dono, que a diferença entre as pessoas está naquilo que elas têm no coração de fé. Isso para a gente escutar isso hoje é ok. Agora, imaginem escutar isso numa sociedade em que os homens, os pais, enterravam as filhas vivas. É algo que às vezes a gente não consegue imaginar, né? Assim como tudo que envolve o Islã. Às vezes eu fico pensando assim que, subhanallah, Allah não erra em nada. Precisou ter uma comunidade tão afundada, né? Tão assim, sem padrão, sem moral, sem limite nenhum para sair dela as melhores pessoas, subhanallah. O mensageiro de Deus saiu dessa comunidade, saiu desse povo, o melhor deles, a melhor das pessoas, o melhor dos exemplos, que a gente segue hoje, assim como as pessoas seguiram há 1400 anos atrás. E Allahu Alam até quantos anos vão seguir daqui para frente. Então, dessa sociedade que era tão assim, para a gente escutar isso, olha, o pai enterrava a filha viva, enterrava o bebê vivo. Por quê? Porque achava que o menino era melhor. Isso é tão assim, algo que não cabe na nossa cabeça, mas precisou sair dessa sociedade, essa sociedade que foi o berço das melhores das pessoas, das melhores das civilizações. As pessoas que a gente escuta o nome deles e sente no coração, eu queria ter vivido naquela época. Ou então a gente segue os ensinamentos deles até hoje, vai seguir para sempre, até o dia do juízo final. Então a gente vê esse contraste, né, subhanallah. Agora, os direitos humanos, eles, assim como eles foram implementados na sociedade, eles também não foram cumpridos ao longo da história.
A gente vê que o Islã veio, não só o Islã, mas as mensagens vieram e essas ordens vieram desde a criação de Adão até o último mensageiro que trouxe a última mensagem que foi estabelecida e Allah escolheu aquilo como religião e vai ser até o último dia. Mas a gente vê que esses direitos, eles também não foram cumpridos não só hoje, mas ao longo da história. A gente tem alguns exemplos bem simples assim, mas que às vezes a gente não consegue pegar a origem deles. Então, voltando de novo para a história de Adão. Allah criou Adão e Eva e fez deles uma família. E como que começou essa desavença? Como que começou a ter esse problema que a gente pode dizer que é estrutural, né? Porque veio dos nossos pais, Adão e Eva. Começou quando os irmãos sentiram inveja um do outro, e aí veio o egoísmo, e aconteceu o quê? O primeiro assassinato na Terra, um irmão matando o outro. Isso foi tão forte, esse ato foi algo tão, assim, como tudo, né, era novo, que eles não sabiam nem o que fazer com o próprio corpo, as pessoas não sabiam nem o que fazia quando alguém morria. Então, Allah mandou 2 pássaros, e eu não lembro se um matou o outro, ou se um caiu morto, me perdoem se eu estou errando nisso, eu não sei exatamente, mas os 2 pássaros foram exemplos para os seres humanos de o que fazer quando algo ou alguém morre. A partir disso, dessa inveja e desse egoísmo entre os 2 filhos de Adão, que surgiu o primeiro crime na Terra, e isso já mostra que as pessoas do instinto, da criação de Allah, que a gente não respeite as regras. E a partir disso, nós temos os direitos humanos violentados. Então, a pessoa não respeita a regra, ela tá num padrão que não cabe para a sociedade. Quer dizer que ela tem que ser expulsa? Quer dizer que ela tem que ser punida? Às vezes, não. Mas ela tem que saber que tudo tem limite, tudo tem regra, tudo tem direito, tudo tem exceção também. O segundo exemplo é a história do profeta Yusuf. Quem é que pode lembrar para a gente a história do profeta Yusuf quando fala desses direitos não cumpridos? A inveja do irmão. Exatamente, a inveja dos irmãos. Não foi só um. Na verdade, o pai do profeta Yusuf, ele não... isso surgiu numa conversa de que ele gostava mais do filho do profeta Yusuf do que dos outros. Mas isso é algo que não deve ser discutido. A história do profeta Yusuf, ela mostra o quê? Que existia a inveja, existia o egoísmo entre os irmãos, e o que eles fizeram? Extrapolaram o direito, saíram daquela margem, e acabaram fazendo o quê? Acabaram expondo, mostrando, fazendo uma mentira. Só que o pai do profeta Yusuf já sabia que isso ia acontecer, porque ele tinha visto, o profeta Yusuf tinha visto isso num sonho, e o pai do profeta Yusuf também era um profeta. Então, essa história do profeta Yusuf, ela vem mais como um exemplo para a gente, né? Embora ela tenha sido real e tudo aquilo lá tenha acontecido, mas ela vem como um exemplo, de como todos os filhos dos profetas sempre passam por mais provações do que qualquer outro ser humano. Então, essa questão do egoísmo, essa questão da infração dos direitos, de violentar os direitos, isso não é algo que a gente vê hoje em dia, só hoje em dia. Isso mostra que isso é também da natureza do ser humano, ter esses sentimentos que são ruins, essa contravenção, né? Só que, como seres sociais, nós temos que nos adequar. Então, o Islã vem para isso, vem para mostrar que existem regras, existem limites, existem direitos, existem punições. O Islã é claro nisso. E quantas vezes no Corão que a gente lê que se a pessoa não reza ou se não pratica o bem, o que ela vai ter como algo vindo contra ela? A pessoa que faz o mal, ela vai ter o inferno. A pessoa que faz o bem, ela vai ter o paraíso. Isso é claro no Corão. A pessoa que fizer o bem, nem que seja do tamanho de um átomo, ela vai ver. E a pessoa que fizer o mal, nem que seja do tamanho de um átomo, ela também vai ver. Então, o Islã, ele prega tudo isso.
Eu acho que a nossa aula já... Nossa, já me estendi demais aqui, gente, me desculpa. A gente tinha conversado, eu conversei com um dos diretores da faculdade, e ele propôs que as aulas ficassem um pouco mais curtas e que vocês fizessem algum tipo de pesquisa. Na aula passada, eu propus que vocês lessem a Declaração dos Direitos Humanos na visão islâmica, e eu acho que quem não leu deveria ler, porque é algo bem interessante, e todos aqueles 23 pontos são baseados no Alcorão e no Hadith, é bem interessante ler. E hoje eu proponho para vocês que vocês leiam a Surat Yusuf e vejam ali os pontos em que a gente estudou hoje, como o ser humano é um ser social, mas que naquela história, o que motivou eles foi o egoísmo, foi a inveja, foram comportamentos ruins que geraram toda aquela história do profeta Yusuf. É claro que Allah já tinha determinado aquilo para ele, mas aquilo foi movido por causa do mau sentimento dos irmãos, né? Se vocês tiverem... Vou cancelar aqui interromper o compartilhamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão... Não, só para perguntar, vai postar esse vídeo hoje mesmo? Vou postar esse slide daqui a pouquinho. Não, o vídeo, a aula. A videoaula, eu não sei. Eu não sei se eles postam hoje ou no dia seguinte. Eu acho que eles postam no dia seguinte. Mas ela fica sempre ali. Tá bom. Então, a lição de casa hoje, eu não vou colocar hoje, porque eu vou baixar ainda o PDF e vou colocar no Classroom de vocês. Mas a lição para vocês, então, é ler a Surat Yusuf. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Gente, outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida de como acessar e fazer as atividades, e outra coisa também que eu queria falar o nosso semestre aqui na Unial, ele é composto por 14 aulas. A gente já está na quinta, então daqui 2 aulas a gente chega à metade, inshallah, e aí a gente vai começar a fazer as avaliações. Eu não sei ainda se vai ser de uma forma padronizada, mas eu espero que sim, que a gente conte, vamos supor, um trabalho, a participação, a pessoa não ter falta e uma prova. Então, é importante que vocês participem de todas as aulas e que, principalmente, façam as atividades. A maneira como eu e os outros professores, a gente vê que vocês estão aprendendo e que vocês estão interagindo nas aulas, né, de uma forma pedagógica, vocês respondendo as questões e colocando, interagindo no mural, principalmente. Então, isso é bem importante, tá? Clélia, pode falar? Sim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eu trabalho à noite. E aí eu vou estar sempre logada nas aulas, mas nem sempre eu posso estar participando. Não, tudo bem, não tem problema não. Hoje mesmo eu estou em casa porque fui liberada, eu tive uma sétima aula e fui liberada, e aí estou participando da aula aqui. Não tem problema. A gente pega no horário. Mas não tem problema não. Vou acompanhando. E lembrando assim, a gente sempre, no meu caso, eu vou ter algumas dificuldades, né? E a gente precisa ter humildade para aprender. Não, fica tranquila. E por isso que as aulas são gravadas. Então, assim, desde já agradeço, né? Imagina, fica tranquila. Mas nem sempre eu vou poder participar por conta que eu trabalho à noite, todas as noites. Tudo bem, tudo bem. De quarta a sexta-feira. Tá ótimo. Alguém perguntou se as provas vão ser oral ou escrita. Eu acredito que vão ser escritas. Eu acho que oral não faz sentido pra gente, não. Acho que vão ser escritas. Mais alguma dúvida? Aleikum salam. Alaikum. Professora. Pois não. Sim, eu li a declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos. Sim. Nasceram a mim algumas dúvidas, mas pode ser que se calhar não esteja em condições de responder já, mas vou deixar as questões. Se calhar a próxima aula a professora pode depois responder. Claro. Você pode colocar no mural. Yeah. Se você conseguir escrever no mural, ia ser ótimo.
Ah, tá bem. Tá bem. Tá certo. Então tá ótimo. Obrigado, gente. Tá bem. Salam Pois aleikum, não, pois não. professora Patrícia. Em relação às presenças, como que elas são marcadas? Porque eu nem todas as aulas eu entrei com o login da Unial, aí eu entrei com outro login. Não, Mas isso. eu creio não ter faltado nenhuma aula. Não, isso também não tem problema. A gente Tá. calcula a presença na medida que vocês vão entregando as atividades, as lições. Aí a gente consegue ter uma porcentagem de quanto que vocês participaram. Por isso é importante fazer as lições. Tá bom, inshallah. Então, que ninguém entregou nada, então não tem presença. Quem não entregou nada, não consegue, a gente não consegue ver presença. Tá bom. Ah, então quer dizer que você não fez nada. Nenhuma. Rob. Então, gente, vocês têm que fazer, porque aí a gente consegue ver que vocês estão participando, estão entregando. Isso é bem importante. Se vocês quiserem, na próxima aula, a gente pode estender um pouco mais uns 15 minutos, e eu mostro para vocês novamente aonde que vocês entram, aonde que vocês respondem. Não tem problema para mim, tá? Tá bom. Tá ótimo, bom, então. Obrigado. Imagina, obrigada. Sim, tá certo. Agora eu só entrego as minhas atrasadas também, viu? Não tem problema em entregar atrasado também, a gente entende. O importante é vocês fazerem e entregarem antes do prazo final. Só tenho aos domingos para fazer tudo. Nossa, imagina, deve ser difícil. Mas vocês podem fazer isso ao longo da semana e não vai ser descontado, não. Isso. Então tá ótimo. Quem trabalha é complicado, viu? Não, é difícil, eu sei. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة